Boa noite, mulheres. Tudo bem com vocês? Que alegria ver cada uma de vocês aqui nessa noite. Nós vamos começar já o nosso encontro, conforme outras mulheres irão entrando, elas irão nos acompanhando. Eu tô aqui no Note e no celular com vocês, ok? E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta que vai ecoar na sua alma durante toda essa noite. Até quando você vai aceitar viver em um lugar que vicia o seu olhar e te impede de enxergar quem você realmente é? Muitas de nós chegamos aqui hoje como aquele homem de Betsaida. Estamos cercadas de pessoas, cercadas de barulho, mas por dentro estamos tateando no escuro. Talvez você tenha vindo de uma aldeia de críticas, de uma aldeia de comparação ou de uma aldeia familiar, onde ninguém acredita que você pode mudar. E eu quero te dizer uma coisa: o fato de você estar sentada nessa cadeira hoje significa que Jesus já te pegou pela mão. Ele te trouxe para esse encontro porque ele decidiu que a sua cura não vai acontecer no meio da confusão de Betsaida. Ele te trouxe essa noite, ele te trará essa noite para o lado de fora. E hoje o Senhor, ele quer tratar a sua visão. Ele não quer apenas que você saiba que ele existe. Ele quer que você pare de ver vultos e comece a ver promessas. Ele quer que você pare de ver árvores e comece a ver propósito. Então, mulher, prepare o seu coração, porque o toque de Deus hoje vai ser em duas etapas. Primeiro, ele vai te tirar da confusão. E depois ele vai ajustar o seu foco. Prepare os seus olhos, porque você vai ver nitidamente. O tema do nosso encontro hoje, eu coloquei o que você vê. E a nossa base bíblica, ela vai estar em Marcos, capítulo 8, versículo do 22 ao 26, que vai nos dizer: E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disto, ele colocou novamente suas mãos sobre seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. O texto, ele vai nos dizer: E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. Mulheres, Betsaida
Era uma cidade que já tinha visto muitos milagres, mas o coração daquele povo estava endurecido. Jesus chega ali e o que ele faz primeiro? Ele não cura o homem dentro da aldeia. Ele toma o cego pela mão e o tira de lá. Muitas vezes Jesus, ele quer te curar, mas ele precisa te tirar do ambiente onde você está. Existem lugares, grupos de WhatsApp, amizades destrutivas e ambientes de fofoca que funcionam como uma névoa sobre os seus olhos. E Jesus está te segurando pela mão hoje e dizendo: saia da aldeia. Ele quer te afastar de pessoas que alimentam a sua cegueira, que dizem que homem é tudo igual, que sua família não tem mais jeito, ou que você nunca vai ser feliz. A cura começa com o isolamento. E Deus te trouxe aqui hoje para te tirar do barulho da aldeia e falar a sós com você. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E Jesus toca no homem, mas a visão dele ainda é imperfeita. Ele vê vultos, ele vê pessoas parecendo árvores. Existem muitas mulheres aqui que já aceitaram a Jesus, já receberam um toque, mas ainda enxergam vultos. Você vê o seu marido como um problema, como uma árvore, e não como uma alma a ser ganha. Você vê os seus filhos como um peso e não como herança. Você vê a si mesma como uma vítima e não como uma conquistadora. Ver vultos, mulheres, é perigoso. Quem vê vultos tropeça. Quem vê vultos interpreta a realidade errada. Se você enxerga homens como árvores, você está confundindo pessoas como obstáculos. E Jesus, ele não quer que você viva de aparências ou de uma fé mais ou menos. Ele quer clareza total. O texto nos diz também que depois tomou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos. E ele, olhando fixamente, ficou restaurado e viu cada coisa nitidamente. Jesus, ele não desistiu do homem. Quando ele diz que via vultos, ele tocou pela segunda vez. Você já parou para pensar por que Jesus, o Criador do universo, teve que tocar as mãos 2 vezes nos olhos daquele cego de Betsaida? Logo ele, que com uma palavra sustentou as galáxias. Jesus podia ter resolvido aquela cegueira imediatamente, num estalar de dedos.
mas houve um processo. E para entendermos o peso desse atraso proposital de Jesus, precisamos olhar para outro cenário, a aldeia de Betânia. Quando Jesus soube que o seu amigo Lázaro estava doente, ele estava em Betânia, de Além Jordão. Você vai encontrar essa história em João capítulo 11, do 1 ao 6. E há cerca de 2 dias de viagem de onde Lázaro morava. E ao receber a notícia, Jesus não correu, ele esperou. E quando Jesus finalmente chegou à casa de Lázaro, ele não estava apenas doente. Lázaro já estava morto havia 4 dias. Pense comigo. Hoje, quando um ente querido morre, nós esperamos 24 horas para o sepultamento. Imagine o estado de Lázaro após 4 dias, sobre um sol escaldante da Judéia. O próprio texto bíblico diz, através de Marta: Senhor, já cheira mal. Lázaro já estava num estágio onde a medicina para, onde a esperança apodrece e onde o luto já se torna aceitável. Se Jesus teve poder para ressuscitar um homem que já estava em decomposição, gritando: Lázaro, vem para fora, e vencendo a morte instantaneamente, por que com o cego ele escolheu fazer em 2 etapas? Aqui está algo para você pensar profundamente. A ressurreição de Lázaro provou o poder de Jesus sobre a morte. Para Deus, o impossível é apenas uma questão de comando. O segundo toque no cego prova o cuidado de Jesus com a sua visão. Às vezes, Jesus resolve o seu problema impossível, o Lázaro, num piscar de olhos, mas ele escolhe tratar a sua cegueira em etapas. E você deve estar se perguntando por quê? Porque a ressurreição, ela muda o seu cenário, mas a cura da sua visão, ela muda o seu entendimento. E se Jesus desse a visão total ao cego, dentro da aldeia de Betsaida, ele ficaria deslumbrado com o que era passageiro. E Jesus o tirou da aldeia, tocou uma vez e ele viu vultos, e tocou a segunda e ele viu nitidamente. Talvez você esteja questionando por que Deus já ressuscitou Lázaro na vida de outras pessoas, mas na sua vida ele ainda parece estar no primeiro toque. Você diz: Senhor, eu ainda vejo vultos, eu ainda vejo problemas como árvores, as coisas ainda estão embaraçadas. Entenda uma coisa, mulher. Jesus não está com pressa de te entregar um milagre. Ele está com a pressa de que você enxergue a verdade. Se ele te desse tudo de uma vez, você talvez voltaria para a aldeia e se perderia novamente. Ele está te tocando pela segunda vez para que
quando você abrir os olhos, você não veja apenas um milagre, mas veja quem Ele é. O Deus que traz à vida o que cheira mal é o mesmo Deus que tem paciência para ajustar a sua visão, até que você veja cada coisa nitidamente. Não reclame do processo, apenas não tire o seu rosto das mãos daquele que está te curando. O primeiro toque, ele nos tira da morte, mas o segundo nos tira da confusão. O primeiro toque de Jesus é maravilhoso, é o toque da salvação. Ele te tirou do mundo, perdoou os seus pecados e te deu o nome de cristã. Mas o texto de Marcos 8, o homem continuava confuso após o primeiro toque. Ele via homens como se fossem árvores. E sabe o que isso significa? Que muitas de nós fomos salvas, mas ainda enxergamos a vida de forma distorcida. O segundo toque não é sobre a sua salvação, é sobre o seu discernimento. É o toque que ajusta o foco. Jesus não quer que você apenas veja que Ele existe. Ele quer que você enxergue as estratégias do inimigo e os planos do céu com clareza. E por que o segundo toque é necessário? Porque entre o seu olho e a realidade existem camadas de dor. O segundo toque de Jesus vem para perfurar a camada do trauma de infância, aquele abuso, aquela rejeição, aquele abandono, ou aquela palavra maldita que o seu pai ou sua mãe disseram e que se tornou a lente pela qual você vê todos os homens e todas as autoridades hoje. Sem o segundo toque, você continua se auto-sabotando. Você acha que não é capaz, que não merece ser amada ou que o milagre é só para a mulher que senta ao seu lado. O segundo toque vem para arrancar a raiz de amargura. E Jesus coloca a mão nos seus olhos e diz: eu vou te curar a memória. A memória que te cegou, para que você pare de reagir ao presente baseada nas dores do seu passado. O texto diz que após o segundo toque, o homem olhou fixamente. O grande erro da mulher que vê vultos é olhar para os lados. Você olha para a vida daquela mulher nas redes sociais e vê um vulto de felicidade e começa a se cobrar porque não tenho o que ela aparentemente tem. Jesus está te dizendo: pare de olhar para as árvores que andam, olhe para mim. E quando você olha fixamente para a luz, a névoa da comparação, ela se dissipa. Você para de querer o destino da outra
e começa a amar o destino que Deus desenhou para você. O segundo toque traz visão nítida. Você entende que aquela luta não veio para te matar, mas para te treinar. E quando a verdade aparece, o vulto desaparece. Ver nitidamente é entender que você não é o que disseram que você era. Que o seu valor não depende da aprovação dos outros. Que o caminho da sua vitória não é um atalho, mas uma estrada de cura. E o diagnóstico de Jesus para você nessa noite é: chega de sombras, chega de incertezas. Eu te trouxe para fora da aldeia, para que ao abrir os olhos agora, você veja a beleza da sua herança e a clareza do seu chamado. Eu quero fazer um momento profético com vocês agora. Eu peço que vocês fechem os seus olhos e repitam comigo: Jesus está passando as mãos sobre os seus olhos agora, pela segunda vez. Sinta a névoa saindo, sinta a clareza chegando. Onde havia vultos de medo, agora há nitidez de coragem. E onde havia vultos de trauma, agora há nitidez de identidade. Abra os olhos, mulher, e veja, o seu destino é glorioso. Amém? Mas Jesus, ele fez uma advertência: não volte para a aldeia. O texto nos diz: e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A ordem é de não voltar. Jesus já havia realizado prodígios em Betsaida, mas a cidade sofria de uma cegueira incurável. Era um lugar onde o milagre ele era questionado, e a dúvida era a linguagem oficial daquele lugar. Onde Jesus proíbe o homem de entrar na aldeia, ele está dizendo: eu te dei olhos novos, mas o ambiente lá ainda é o mesmo. Se você voltar para lá, eles vão tentar roubar o que eu acabei de te dar. Trazendo para hoje, existem aldeias que você precisa abandonar para sempre. São ambientes carregados de incredulidade, onde as pessoas têm prazer em apontar o seu passado e duvidar do seu futuro. Se você voltar para o grupo de amigas que só sabe falar mal dos outros, ou para o ambiente que alimenta o seu vício emocional, elas serão as primeiras a dizer: será que você mudou mesmo? Isso é só emoção de um encontro de terça-feira. Se aquele homem entrasse na aldeia, o que ele encontraria? Pessoas que o conheciam como cego. Para Betsaida, a identidade dele era a deficiência. E as pessoas da aldeia não querem ver você enxergando. Elas querem que você continue precisando delas para caminhar.
E quando você começa a enxergar o seu valor, os moradores da aldeia vão dizer: isso é coisa da sua cabeça, ou cuidado para não se decepcionar. Amanhã você volta a ser cega. Eles tentam projetar em você o medo que eles sentem. E Jesus o proibiu de entrar lá porque sabia que o homem ainda estava aprendendo a ver. E a dúvida alheia poderia ser um veneno para a sua visão recém-nascida. Jesus diz: vá para a sua casa. Ele não o deixou desamparado, mas indicou que a casa dele agora era em outro lugar. A sua nova casa é a palavra de Deus, que é a Bíblia, mulher. Onde Jesus te curou é onde você deve permanecer. Onde a fé, onde a luz, corte o cordão umbilical com a descrença. Muitas vezes, para manter a cura, você terá que abrir mão de certas convivências. Jesus está te afastando de algumas pessoas hoje, não por castigo, mas por proteção. Ele não quer que ninguém toque naquilo que ele restaurou. O texto nos diz: nem o digas a ninguém na aldeia. Às vezes, o seu testemunho não deve ser dado para quem quer te ver cair. Existem vitórias que você celebra apenas com quem te ajudou a chegar até Jesus. Não jogue as suas pérolas aos porcos. Se Deus te deu uma visão sobre o seu negócio, sobre a restauração da sua família ou sobre o seu chamado, guarde isso no secreto até que a sua visão ela esteja madura o suficiente para não se abalar por comentários maldosos. Mulheres, o maior desafio não é ser curada, e sim continuar enxergando. A aldeia vai te chamar pelo nome antigo. A aldeia vai te tentar convencer de que você ainda é cega. Mas Jesus te pegou pela mão e te levou para fora. Não olhe para trás. Não volte para o grupo do desânimo. Não aceite o conselho de quem nunca viu um milagre. Deus te deu olhos novos para você construir uma nova história, longe da descrença de Betsaida. E a palavra para você hoje é: não volte para as conversas que te cegaram. Não volte para os hábitos que te afastaram de Deus. Não volte para o convívio de pessoas que só sabem murmurar e reclamar. Deus te deu uma visão nova, um destino novo. Sua casa não é mais naquela aldeia de amargura. Jesus te deu olhos novos para você morar em um lugar de fé. Muitas de nós nos acostumamos com vultos. Você se acostumou com uma vida espiritual morna, onde você acha que Deus te ama, mas não tem certeza. Você se acostumou com uma vida emocional, onde você vê o seu valor como se fosse uma árvore. Algo sem forma, pesado e sem brilho. Viver de vultos é perigoso. Porque no vulto o inimigo se disfarça.
No vulto, a mentira, ela parece verdade. No vulto, você caminha tateando com medo de cair a qualquer momento. E a pergunta de Jesus hoje é: até quando você vai se contentar em enxergar pela metade? Ele não te tirou da aldeia para te deixar confusa. Ele te tirou da aldeia para te dar clareza. E o segundo toque exige que você admita: Senhor, eu ainda não estou vendo bem. É preciso humildade para reconhecer que, embora você esteja na igreja, a sua visão sobre o seu futuro ainda é escura. O segundo toque é para a mulher que quer enxergar o seu valor real, não o valor que o espelho ou a balança dizem, mas o valor que o sangue de Cristo determinou. O segundo toque é para quem quer enxergar o seu chamado. Chega de caminhar sem propósito. Jesus quer que você veja nitidamente para onde Ele está te levando. Jesus te trouxe a este encontro para quebrar a rotina que te cegava. O seu cotidiano de preocupações, de ter que dar conta de tudo, de fofoca, de murmuração, criou uma crosta nos seus olhos. E se você quer a visão nítida, você precisa aceitar a condição de Jesus. Não volte para a aldeia. Significa que ao sair daqui hoje, você não pode ser a mesma mulher que entrou. Você não pode voltar para as mesmas conversas, para os mesmos sentimentos de inferioridade, para a mesma falta de fé. E eu quero convidar agora você que sente que está vivendo de vultos. Você que sente que Deus começou algo em você, mas as coisas ainda estão confusas. Você que sente que os traumas do passado ainda embaçam a sua visão sobre quem você é. Jesus, Ele está aqui com as mãos estendidas. Ele quer tocar os seus olhos pela segunda vez. Ele quer que você olhe fixamente para Ele e veja a névoa se dissipar. Se você quer o discernimento que você nunca teve, se você quer ver a raiz do que tem te travado, se você quer receber o comando de um novo destino e nunca mais voltar para a aldeia da descrença, abra os seus olhos, mulher, não por religiosidade, mas porque você não aceita mais caminhar no escuro. E Jesus, Ele te pegou pela mão, te levou para fora e agora Ele vai completar a obra. Convido todas vocês a fecharem os seus olhos para nós fazer uma oração. Senhor, aqui estão as tuas filhas, elas saíram da aldeia, elas deixaram o barulho das vozes contrárias para ouvirem a tua voz. Pai, toca agora pela segunda vez que cada escama caia por terra, que toda visão distorcida de si mesma seja curada. Onde havia vultos de depressão, que haja nitidez de propósito. Onde havia vultos de abandono, que haja nitidez
de paternidade. Nós declaramos, elas não voltarão para Betsaida. Elas não voltarão para os lugares que as cegaram. Elas não sairão daqui enxergando. Elas sairão daqui enxergando o caminho da vitória, olhando fixamente para ti, o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, amém, mulheres. Minhas amadas, o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, mas a sua cegueira, ela ficou lá atrás, naquele lugar de onde Jesus te tirou pela mão. Você não sai daqui apenas com uma melhora, você sai daqui restaurada. O segundo toque de Jesus alcançou aquela ferida da infância que embaçava o seu valor. Ele alcançou aquele trauma que fazia você ver o homem como árvores perigosas ou obstáculos. A névoa se dissipou. Não guarde bem, mas guarde bem a recomendação final do mestre. Não entre na aldeia. Amanhã o seu cotidiano vai tentar te chamar de volta para o velho modo de enxergar. O mundo vai tentar te convencer de que aquela clareza que você sentiu aqui hoje foi apenas emoção. E quando as vozes da descrença vierem, quando as pessoas de Betsaida tentarem te puxar para a murmuração e para a dúvida, lembre-se, você não mora mais lá. Jesus te deu um novo endereço. Agora você olha fixamente para a luz. Não gaste a sua visão nova olhando para o seu passado morto. Use-a para enxergar o futuro brilhante que Deus desenhou para você. Vá para sua casa, mas não volte para a sua aldeia. Seja uma mulher de visão nítida, que discerne o tempo, que entende o seu chamado e que reflete a glória de Deus em cada passo. Mulheres vitoriosas, o encontro ele termina aqui. Mas a visão de vocês agora é eterna. Na próxima semana estaremos juntas novamente para continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Te convido a trazer uma amiga que ainda está vivendo de vultos, para que ela também receba o toque de Jesus. Vão em paz. Olhem para a luz e nunca mais aceitem viver no escuro. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todas vocês.